Olá, queridos irmãos, estamos agora no YouTube e esse é o nosso primeiro vídeo em formato de palavra, de pregação, que nós estamos postando aqui no nosso canal. Eu peço desculpas se a qualidade do vídeo, da edição, não for aquelas edições, mas existem dois motivos para isso. Primeiro é que eu não manjo muito de edição de vídeo, então eu vou tentar fazer, vou fazer o meu melhor, obviamente, mas como não tenho tanto conhecimento, com certeza não vai ficar como aqueles vídeos que nós vemos por aí no YouTube. Em segundo lugar, é pelo tempo que nós não tivemos para essa produção. O decreto do fechamento das igrejas aconteceu 2 dias atrás e agora nós tivemos apenas 2 dias, então, para produzir esse vídeo, editar e postar aqui no nosso canal. Então, já peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like se eu gostei e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então vamos para a nossa palavra nessa noite, que tem como título Quando as coisas saem do controle. Ou melhor dizendo, quando as coisas saem do meu controle, porque certamente elas continuarão dentro do domínio de Deus, que é o que nós vamos meditar nessa noite. Você já parou para pensar como é gostoso aquela sensação onde nós estamos no controle das coisas? Quando as coisas estão de acordo com o planejado, planejei alguma coisa e a coisa está caminhando de acordo conforme eu planejei. Olha só que sensação boa. Já parou para pensar nos meses de novembro e dezembro, quando vem o 13º, como é que nós nos sentimos bem? Um dinheirinho a mais no bolso e aquela sensação de facilidade de adquirir algumas coisas. Parece que nós estamos no controle da nossa vida, tudo está bem, não há como piorar, as coisas estão boas. Quando as coisas estão no controle, nós temos de fato uma sensação boa e eu acredito que isso é até um presente de Deus, por vezes, porque afinal de contas, essa é a vida. Momentos de sensações boas, mas também, como cristãos, e esse é o tema da mensagem de hoje, precisamos estar preparados para quando as coisas saem do nosso controle, do meu controle, nesse sentido, onde parece que as coisas não estão de acordo com o planejado. Quando as coisas não estão de acordo com o planejado, qual é a nossa reação? Quando chega o mês de janeiro e fevereiro, e aí o dinheiro do 13º já se foi, qual é a nossa sensação, como é que nós estamos nos sentindo, como é que nós lidamos com essa sensação quando as coisas saem do controle ou do meu controle. Bem, nós vamos aprender nessa noite que mesmo que essas coisas saiam do meu controle, certamente elas continuam no controle e debaixo do domínio de Deus. Vamos ver um texto bíblico de Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 7, onde a Bíblia diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que texto interessante. Nós acabamos de dar alguns exemplos de quando as coisas saem do nosso controle. Mas aqui a Bíblia está dizendo que uma situação muito parecida aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo e ainda assim, mesmo o apóstolo Paulo sendo um grande pregador, um homem muito espiritual, um homem de oração, ainda assim as coisas não saíram de acordo conforme o apóstolo Paulo havia planejado. E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, havia impedido Paulo e os seus discípulos, os seus colaboradores, de entrar em algumas cidades. O Espírito Santo os impediu. Nós vamos aprender nessa noite que muitas vezes o Senhor retira situações do nosso controle, ou aparentemente aquela sensação que nós temos de estarmos no controle, justamente para mostrar que Ele é o Senhor da nossa vida. Então, em primeiro lugar, que nós aprendemos aqui nessa noite sobre entregar o controle a Deus, ou essa sensação de que nós não estamos no controle, as coisas saíram do nosso controle. A primeira lição que nós aprendemos é que antes de entender, Deus nos chama para aceitar. Ora, entender as coisas é bíblico. O livro de Provérbios nos ensina que nós precisamos buscar sabedoria, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar entendimento, discernimento, precisamos estudar, o próprio estudo, seja o estudo cívico nas escolas, nas faculdades. Isso é algo
muito interessante, nós precisamos, tanto mais então, inclusive muito mais o estudo espiritual, ou seja, o discernimento, entender as coisas, questionar a Deus, no sentido de perguntar a Deus por que essas situações estão acontecendo, buscar mapear nele, orar, buscar revelações, tudo isso é bíblico, faz parte da vida cristã e nós precisamos buscar isso. Mas nessa noite queria falar especificamente que antes de entender essas coisas, Deus nos chama para aceitar. O primeiro chamado de Deus, antes de entendermos e de discernirmos o que está nos acontecendo, é aquietar o nosso coração e aceitar que Ele continua no controle. Antes de entender, o Senhor nos chama para aceitar. Ora, o princípio da fé é justamente esse. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. O chamado de Deus, então, é para nós aceitarmos aquilo que o Senhor está fazendo com base na fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, ou seja, a fé é a certeza das coisas que nós não podemos explicar. Embora as coisas não estão no meu controle pessoal, no meu controle onde eu estava me sentindo bem, mas eu sei pela fé que as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Esse é o primeiro chamado. O chamado de Deus, quando as coisas saem do nosso controle humano, é para aceitar em fé que o Senhor continua no controle. Porque a entrega e viver em fé é justamente entregar. E aceitar é justamente entregar. Entregar aquilo que de alguma forma me dava a sensação de estar no controle, mas agora eu estou entregando e aceitando que essas coisas não estão no meu controle porque eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho um Deus a quem eu sirvo e eu sei que esse Deus continua cuidando da minha vida. Essa entrega precisa ser uma entrega inteira. Ou seja, precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Não é apenas algumas áreas, mas inteiramente precisamos nos entregar ao Senhor, inteiramente e profundamente, mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso coração, o mais profundo dos nossos pensamentos, o mais profundo das nossas emoções. O Senhor nos chama para se entregar a Ele. Assim também as nossas necessidades, aquilo que nós estamos necessitando, seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade a nível de saúde, seja uma necessidade na nossa família, seja onde for, precisamos entregar a Ele e aceitar que Ele continua no controle. Precisamos também entregar a Ele a nossa vida social, como acabei de dizer, a nossa família, situações que acontecem dentro de nossa casa. Entregamos a Ele e aceitamos que Ele continua no controle, mesmo que isso não passe pelo meu crivo, pela minha autorização, pela forma com que eu queria levar a vida, mas Ele continua no controle. Entregar a Ele a nossa vida social, então, dentro de casa, na família, também no emprego, situações que acontecem, situações com amigos, com vizinhos, enfim, a nossa vida social como um todo. O Senhor nos chama então para entregar a Ele todas as coisas com base na aceitação antes de entendermos. Porque, embora entender e discernir seja bíblico, como acabamos de dizer, em primeiro lugar, o Senhor nos chama para aceitar. A plenitude de Deus só está disponível para aqueles que se entregam completamente. Assim como o Senhor não negou o seu próprio Filho, antes o doou, o entregou para nós, e Ele se entregou por inteiro, assim também o Senhor espera de nós essa mesma confiança nele, onde nós vamos entregar a Ele por inteiro. O Senhor deu o melhor dele para nós, assim também nós precisamos dar o melhor do nosso coração a Ele. E nesse aspecto, como na nossa reflexão de hoje, nada melhor do que entregar a Ele a nossa confiança plena, mesmo que no momento eu não possa entender o que está acontecendo ao meu redor. Entregar a Ele de forma completa, sem medos, sem receios, sem querer ter o controle da situação de novo, mas entregar a Ele completamente. Hebreus capítulo 11, alguns versículos adiante, no verso de número 6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a fé, além de nos exigir crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós esperamos, também nos fala sobre
entregar completamente, porque com base na nossa fé, com base então na nossa entrega, é que nós vamos agradar a Deus. O Salmo de número 37, verso de número 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então a primeira lição que nós aprendemos sobre quando as coisas saem do meu controle, do nosso controle, é que antes de entender essas coisas, essas situações, o Senhor nos chama para aceitar, a se submeter a Ele, a deixar Ele ser o nosso Senhor, a entregar a Ele de forma completa, de forma inteira, de forma profunda, todo o nosso ser e continuar confiando nele, como diz o Salmo de número 37 que eu leio aqui novamente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que é preciso respeitar o processo de Deus para a nossa vida. Quando Deus, de alguma forma, permite que situações que saiam do nosso controle aconteçam, provavelmente seja porque Ele quer nos indicar que nós precisamos, de alguma forma, reconhecê-lo, que Ele é o Senhor da nossa vida. É preciso, então, respeitar o processo de Deus para a nossa vida. Eu vou ler aqui o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 26, onde a Bíblia diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, nesse texto, Jesus deixa bem claro que aqueles que querem segui-lo devem carregar a sua cruz. Por certo, existem momentos na vida onde o Senhor está nos chamando para admitir e para fazer algumas renúncias. Eu diria que é um chamado para a renúncia. Ora, se quando nós comemos alguma coisa e essa coisa está estragada, essa coisa então chegou até nós e nos fez, por estar estragada, nos fez mal, o nosso corpo sentiu aquilo, seja uma náusea, seja, enfim, passar mal. Então, o nosso corpo está dizendo que não está aceitando algo de errado que um dia nós ingerimos. E assim, então, existe um sintoma que quer expelir situações que estão nos causando mal. Assim também é em nossa alma. E aí eu diria que existe este chamado à renúncia, onde a nossa alma, de alguma forma, começa a passar mal. Situações onde nós não estamos nos sentindo bem. Mas qual é o fim? Qual é o propósito disso tudo? Por que é que Deus permitiu? Assim como nós poderíamos questionar ali o momento onde o apóstolo Paulo tentou fazer uma coisa boa, tentou entrar em uma cidade para pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que o Espírito o impediu. E às vezes surge o nosso questionamento: por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu tenho boas intenções? Eu estou fazendo as coisas corretas? Por que situações acontecem comigo? Eu acredito que existem momentos onde o Senhor está nos chamando para a renúncia. É um chamado para a renúncia. São momentos onde a nossa alma está expressando sintomas que coisas dentro da nossa alma, dentro de nós, precisam ser renunciadas e alinhadas com o Senhor. Por isso Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhará, mas quem tentar ganhar a sua vida, a perderá. Existe um chamado para a renúncia. E justamente o pensamento do reino é entender que quando renunciamos, que quando entregamos, que quando morremos, é que de fato vivemos. A renúncia, no fim das contas, faz parte de um grande ganho. A morte, no fim das contas, faz parte da vida. Foi justamente o que Jesus disse nesse texto. Às vezes nós pensamos: mas por que é que o outro não está passando pela mesma situação que eu estou passando? Por que é que meu vizinho não está passando por isso? Por que é que o meu irmão, o meu cônjuge não está passando pelo mesmo que isso? E às vezes esses questionamentos surgem para nós. A grande verdade é que cada um tem a sua cruz. Assim também, a grande verdade é que cada um receberá a sua recompensa. Portanto, o chamado à renúncia, situações onde nós estamos passando e o Senhor está nos chamando a renunciar, a entender situações na nossa vida para renunciar e para então começar a viver, eu acredito que é algo muito genuíno da parte de Deus
por amor a nós. É como se o Senhor estivesse nos chamando para a cura, mas, como estamos aprendendo nesse ponto, não tente evitar os processos de Deus. É preciso respeitar o processo de Deus para a nossa vida. Não queira pular as etapas, assim como um estudante ou na faculdade, e não é de 6 meses que ele vai obter o seu diploma e sairá de lá formado dentro de 6 meses. Ao contrário, ali ele encontrará um processo, estudos em cima de estudos, estágios, enfim, tantas coisas que esse estudante precisará passar para então ser considerado alguém que se formou em determinada disciplina. Assim também o Senhor nos chama para viver a vida cristã. Portanto, não deve ser o nosso papel questionar ou tentar evitar os processos de Deus para a nossa vida. Porque se o Senhor nos chama para a vida, e isso é muito bom, cremos nas promessas, nos apegamos às promessas de Deus, mas toda promessa tem um propósito e também tem uma condição. Jesus está nos prometendo aqui a vida, uma vida plena. Quem perder a sua vida, a ganhará. Ou seja, o Senhor está nos prometendo um ganho, mas também está nos indicando um processo. E o processo é carregar a nossa cruz. O processo, então, é fazer a renúncia, é entregar ao Senhor, é responder a esse chamado do Senhor de renúncia e entender que, de alguma forma, a nossa alma está apresentando alguns sintomas e aí cabe a nós, então, responder ao Senhor e entregar a Ele e expelir da nossa alma aquilo que está nos causando mal, para, então, efetivar essas renúncias. E por mais que esse processo possa ser um processo doloroso, algo que vai contrário àquilo que eu desejava, algo que vai contrário àquilo que um dia eu estava querendo, mas justamente renúncia não é para ser fácil, justamente carregar a cruz não é para ser fácil, justamente seguir a Jesus carregando a nossa cruz não é para ser um processo fácil, portanto, e ainda assim é o processo. E não devemos e não deveríamos tentar negar ou pular o processo de Deus. Se nós buscamos as recompensas, isso é muito bom, precisamos também respeitar o processo de Deus. Para a vida, o Senhor nos chama primeiro para a morte. Para viver a plenitude, o Senhor nos chama primeiro para as renúncias. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este então a ganhará. A grande verdade é que, por um lado, nós entendemos um chamado para a renúncia, mas a grande verdade é que o Senhor está nos chamando para a vida. A grande verdade é que o Senhor está nos chamando para a cura. A grande verdade é que o Senhor está nos chamando para a plenitude. A grande verdade é que o Senhor está nos chamando para viver não pelo meu controle das situações que estão acontecendo, mas sim confiando no Senhor. Quem perder a sua vida por amor de mim, este a ganhará. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, nos reforça esse entendimento, dizendo assim: esta palavra é digna de aceitação. Se morremos com ele também viveremos. A segunda lição que aprendemos nessa noite, portanto, é preciso respeitar o processo de Deus para a nossa vida. E para nós finalizarmos, irmãos, a nossa reflexão, a terceira lição que nós aprendemos é que quando as coisas saem do nosso controle, do meu controle, ou aparentemente saem do controle, elas ainda estarão sob o domínio de Deus. Salmo de número 145, verso 13, diz assim: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Ora, se nós cremos num Deus, num Senhor que criou todas as coisas, conforme a Bíblia diz, e também sustenta todo o universo, conforme a Bíblia diz em Colossenses, todas as coisas nele subsistem, ou seja, o Senhor está sustentando o universo. Se nós cremos num Deus, como diz o Salmo de número 147, verso de número 4, um Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome, se nós cremos nesse Deus soberano, se nós cremos nesse Deus grandioso que está sustentando o universo, que está sustentando essa imensidão tão vasta e tão desconhecida para nós, quanto mais então nós podemos confiar que a nossa vida pequena
está debaixo dos cuidados das mãos do Senhor. Se Ele sustenta o universo, se Ele chama as estrelas pelo nome, se Ele conhece e criou todo esse universo, quanto mais Ele cuidará de nós, que diante dele somos tão pequenos, mas Ele tem esse cuidado especial para nós. Se nós olhamos para Deus como esse provedor, inclusive dos pássaros, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 26, que Ele cuida das andorinhas, mesmo elas não ceifando, não plantando, não colhendo, mas ainda assim o Senhor Deus as alimenta. E assim também o Senhor Jesus disse, quanto mais vocês, o Senhor então não cuidaria? Portanto, se cremos num Deus tão poderoso e também tão simples, que sustenta o universo com a sua força, mas também sustenta o simples, um simples passarinho, quanto mais então esse Deus está cuidando da nossa vida. As coisas podem estar fora do meu controle, humanamente falando, mas certamente elas estarão debaixo do domínio de Deus. Reforçando a última frase do versículo 13 do Salmo 145, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Quer eu entenda ou não entenda o que está acontecendo, o Senhor é fiel nas suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Quer as coisas pareçam estar sob controle ou as coisas não pareçam estar sob controle, o Senhor é fiel nas suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Quer eu esteja vendo algumas soluções ou não vendo soluções, as suas promessas são fiéis e o Senhor é bondoso em tudo que faz. Portanto, eu te convido a orarmos juntos, entregando a nossa vida ao Senhor. Por mais que as situações possam estar fora do nosso controle humano, por mais que as situações externas em fevereiro de 2021 possam estar fora do nosso controle, não era aquilo que nós desejávamos para a nação, para a nossa vida, para a nossa sociedade. As coisas não estão de acordo com aquilo que nós desejávamos, mas ainda assim nós confiamos que elas continuam debaixo do domínio de Deus. E a nossa vida continua debaixo do domínio de Deus. Eu te convido a entregar ao Senhor aquilo que está em seu coração, aquilo que você tem vivido, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja no seu emprego, enfim, seja em qual área for, vamos entregar ao Senhor, porque certamente Ele continuará e está cuidando de nós. Pai, nós te agradecemos e confiamos e continuamos confiando com base na fé, a certeza e a convicção das coisas que nós não vemos e não podemos explicar, mas continuamos crendo na sua ação. O Senhor é um Deus poderoso, a sua mão é forte, a sua unção sobre nós é poderosa e o Senhor está de boa vontade, sempre de braços abertos para responder às nossas orações e às nossas súplicas e também às nossas necessidades. Pai, em momentos onde nos sentimos fragilizados, onde as coisas podem estar caminhando fora do planejado, fora daquilo que nós queríamos ou gostaríamos, ainda assim nós queremos e fazemos essa prática de colocar toda a nossa confiança em Ti, porque cremos que o Senhor é Deus poderoso e que está agindo. Cremos também que as Suas promessas são infalíveis e cremos que tudo que o Senhor faz é bom. A Sua bondade é eterna. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entregamos a nossa vida em suas mãos e oramos para que a cada dia o Senhor nos ensine a caminhar em fé, na certeza das coisas que nos esperam e que esperamos, e também a aceitar antes de entender. Assim também, Deus, como entregar a nossa vida por completo ao Senhor, para viver e desfrutar as maravilhas do Senhor para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.